Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade no nosso curso. A gente vai entender hoje o que é esse regime jurídico da administração pública. Então veja o seguinte, na Constituição da República Federativa do Brasil, que é conhecida como Constituição Federal, a gente encontra um conjunto de princípios e normas e eles vão nortear, eles vão direcionar a atividade que é desempenhada pelos agentes que são encarregados de trabalhar na coisa pública, ou seja, no Estado. Então, desse modo, a gente consegue conjugar regra e princípio e forma a estrutura da administração pública brasileira. Então, tem-se esse regime jurídico administrativo dessa forma. Alguns doutrinadores, eles trazem algumas definições de regime jurídico. A de Pietro, ela diz o seguinte, que a expressão regime jurídico administrativo, ela é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações que vem a tipificar o direito administrativo. Ela coloca a administração pública numa posição privilegiada, ou seja, vertical, estando acima do indivíduo. Então, basicamente, pode-se dizer o quê? Que esse regime administrativo, ele se resume em apenas duas palavras, ou seja, prerrogativas e sujeições. E aí, Celso Antônio Bandeira de Mello, ele já entende de outra forma, né? Um pouquinho diferente da de Pietro. Ele diz que esse regime público, de direito público, ele resulta na caracterização de normas, ou seja, caracterização normativa, de determinados interesses, como aqueles que estão, pertinentes à sociedade e não aos particulares, aos indivíduos, considerados em sua individuada singularidade. Então, ele vê da forma que a administração pública trabalha para a coletividade, para o todo. E, juridicamente, essa caracterização do direito administrativo é o quê? É a atribuição de uma disciplina normativa peculiar. Tem um fundamento que vai delinear, ele vai traçar esse fundo essa função da consagração de dois princípios. Alguns chamam de supraprincípios, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade da administração pública desses interesses. Ou seja, o direito público, ele não é disponível. Essa supremacia do interesse público significa o quê? Significa que o interesse público está acima do privado. Professora, mas por que é que o interesse público está acima do privado? Porque o interesse público é da coletividade, é da sociedade. Então, você não pode prejudicar toda uma sociedade por um único interesse. E sim, o contrário, a gente tem que muitas vezes deixar, sobrepor o interesse do indivíduo pela coletividade, para atender o bem comum, para atender o coletivo. E outra coisa que a gente não conversou, mas a gente vai conversar sim durante o nosso curso, é da continuidade do serviço público, que também é um supraprincípio. O serviço público, ele não pode parar. Professora, mas deixa eu perguntar uma coisa, e o direito de greve, como é que fica? Entenda o seguinte, pode-se fazer greve no serviço público? Pode, desde que fique o mínimo efetivo lá trabalhando. Por quê? Porque tem que obedecer, tem que observar o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público, ele não pode parar, ele não pode estagnar por completo. Mesmo tendo o mínimo funcionando, ele não pode ficar parado, estagnado, certo? E aí, para você entender melhor, para a gente poder seguir nas próximas aulas, a gente já tinha dito que a administração pública, ela se divide em direta e indireta. E como é que surge a administração pública indireta? Ela surge a partir da direta. Quando a direta, ela descentraliza, ela cria entes, ela vai estar criando a indireta. Esses entes, pessoal, não se engane não, eles têm personalidade jurídica própria, ou seja, eles têm a sua própria personalidade jurídica, eles têm capacidade processual, eles podem processar e serem processados, diferente de um órgão. Quando a administração direta, que ela vai desconcentrar, ela cria órgãos.
esses órgãos não têm capacidade jurídica processual, eles não têm personalidade jurídica. Imagine se os seus órgãos, eles não podem sair por aí passeando, estão dentro de você, eles dependem de você e você depende deles. Mas quando você tem um filho é diferente. Por quê? Porque ele vai ter uma personalidade separada da sua. Diferente, vocês passam a ser dois seres diferentes, indivíduos. Entendido? E aí eu espero que você tenha conseguido compreender melhor essa diferença. Uma pergunta que eu quero fazer a você. Professora, se houver conflito entre princípio e norma, quem é que vai vencer? Houve um choque, houve um conflito entre um princípio e a norma, quem é que vai vencer? Vai vencer de acordo com o caso concreto. Não se pode dizer que 100% das vezes vai vencer um princípio ou 100% das vezes vai vencer uma norma. Por quê? Porque a norma, ela nasce, né? A normatização, a lei, a grosso modo, ela nasce a partir das ideias dos princípios. Mas nós não podemos deixar de observar os princípios. Sempre você vai observar princípios, sejam eles constitucionais, sejam eles princípios expressos ou implícitos, e você vai ter que observar a norma. Por quê? Porque a administração pública, ela tem base no princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está prescrito, que está permitido em lei, tá certo? Mas isso aí é um assunto para a gente aprofundar na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha entendido essa ideia de regime jurídico. A gente trouxe aqui, né? A gente tratou de dois doutrinadores, que são os mais que dão base para o direito administrativo. A aula que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre os nossos princípios. Um forte abraço para você e a gente se encontra na próxima aula.